Olá, olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos conversar um pouco aqui sobre a questão da competência profissional. Qual o caminho a trilhar? No ano de 2013, eu estive realizando uma série de conversas com o professor Hepler via e-mail. E a gente iniciou essa conversa falando sobre o problema que muitos farmacêuticos desejam ter uma receita de bolo, um método para trabalhar e veem isso como atenção farmacêutica. Enquanto, na realidade, o que ele fala, que estão lá nos seus textos, é de que nós temos que ter uma filosofia de prática profissional, onde a base é aquela de nós termos um acordo com o usuário de medicamentos. E, a partir disso, então, a gente começa a verificar que tem outros problemas envolvidos, além de uma questão de filosofia de prática, como até numa mesa redonda, um dos palestrantes disse que não sabia nem direito o que é filosofia, o que seria, então, de falar sobre filosofia de prática profissional. Então, se tem que ver que a filosofia que diz o porquê que é que, como profissional, nós estamos no mundo. Então, isso já dá para pensar um pouco que isso define um modelo que nós temos de serviço farmacêutico. E nessas conversas, o professor Hepler chama a atenção para um outro problema que existe, que além de se ter uma boa filosofia de prática, é a questão de que quando eu vou exercer a minha profissão, a gente tem que ser treinado, mesmo depois de ter feito um curso superior que te dá o título de farmacêutico. Vejam só, ele tem um método chamado Therapeutic Outcomes Monitoring. O que ele fala, então, é de que quando ele foi tratar de preparar farmacêuticos clínicos, com todo um curso de farmácia voltado para a clínica, onde 60 farmacêuticos clínicos foram treinados para atender pacientes com asma. Para sua surpresa, 78% ou 47% desses farmacêuticos é que foram aprovados. 9 tiveram que ser retreinados. E 4 simplesmente teriam que refazer tudo de novo, porque não conseguiram atender pacientes com asma. Então, isso é bastante grave. E de se pensar por que isso e como é que a gente pode aceitar que um farmacêutico desse esteja exercendo as suas atividades. A gente tem alguns problemas na nossa prática profissional. É algo que parece que fica em branco e que a gente não olha muito. Olhem aqui algumas notícias de jornal. Uma aqui do Rio Grande do Sul. Menina morre após inalar remédio errado em crise de asma no Rio Grande do Sul. A irmã, de 10 anos, foi comprar um medicamento para outra irmã, enquanto a mãe trabalhava, e foi vendido na farmácia, era um bilhete, a adolescente precisava de um broncodilatador, mas forneceram colírio para glaucoma. E ela veio a óbito. Isso na asma. O que houve aqui? Uma simples entrega, uma simples venda de medicamento? E depois, um outro caso aqui, também em 2014, que o pediatra receitou erroneamente um colírio. Ele não era o colírio, era um ácido e quase que a mãe administra, mas a mãe desconfiou e foi atrás. E não é só a questão do pediatra que teve um erro de prescrição, mas sim também na farmácia que simplesmente aviaram a receita. Como é que pode isso? Se nós olharmos o que aconteceu no mundo quando entra
muito a questão dos serviços farmacêuticos, clínicos, serviços cognitivos, a gente vê que houve uma série de problemas. Então, não adianta só se ter aqui uma legislação que diga que nós temos que fazer, eles também tinham isso e, por exemplo, na Irlanda do Norte, depois de todo também um curso voltado para a clínica, viram a formação é inadequada para a prática profissional, a orientação é excessivamente comercial dos farmacêuticos. E esses farmacêuticos estão isolados em suas farmácias, eles não falam com a equipe de saúde. Não tem muito entusiasmo e, aí, além disso, tem pouco contato com pacientes. Enquanto que hoje em dia se pede que tem toda uma filosofia também e uma forma, uma abordagem para se falar com o paciente. Isso em 1998. Em 90, nos Estados Unidos, quando se fez um estudo sobre as barreiras para a implantação da atenção farmacêutica, também foi visto excessiva orientação comercial para o produto, falta de orientação para a oferta de serviços, entorno desfavorável que não facilita a oferta de serviços, falta de cooperação com os profissionais da saúde, falta de incentivos. E o outro trabalho de Odedina, que também é do grupo do professor Hepler, a gente vê que começa desde o aspecto físico da farmácia, a qualificação do pessoal, da formação das pessoas que trabalham na farmácia, incluindo o farmacêutico, orientação comercial para o exercício profissional, não atende às expectativas do paciente, falta de cooperação com médicos, e assim vai uma série de problemas que se tem. Mas vejam que a formação continua aparecendo. E se nós vimos um pouco do que o professor Van Miel fala na Europa, e essas barreiras que existem, 2 artigos publicados em 2001, que falam, uma das questões é o financiamento, para se ter uma boa farmácia funcionando, o tempo, a atitude, opinião de outros profissionais, habilidades de comunicação, estrutura do sistema de saúde, falta de formação clínica, falta de formação em comunicação. Então, vocês vejam, novamente, a questão da formação. Se nós pensarmos no Brasil, dados de 2014, diz que nós tínhamos 416 cursos, com 617 ofertas de cursos. Aí a gente tem o quê? Que 77 cursos, a nota é 2. 246 cursos, a nota mínima é 3. 40 notas, 4 e 5. Só dos 416. Só 40 tem alto padrão, 246 com uma nota mínima. Isso preocupa, né? Então a gente vê que tem serviços farmacêuticos que simplesmente não estão muito bem ainda sendo realizados e que os cursos têm uma maior parte da carga horária para a produção de medicamentos. Agora a gente espera que mude isso. E os cursos de avaliação de especialização avaliado pelo MEC, dizem o quê? Que existe uma péssima qualidade desses cursos de especialização, porque não tem, às vezes, massa crítica correta e bem formada para a área clínica. Então, tem que se pensar que deve haver uma proposta de um novo caminho para a nossa profissão. E essa proposta tem que ser discutida e tem que se pensar como controlar a qualidade profissional. Além disso, pensar que farmacêutico pode causar dano se eu não controlo essa qualidade. E a gente vê. É só pensar que alguém mal preparado atendendo, o que é que acontece? Então, gente, o caminho é exigir qualidade profissional. E aí, então, nós estamos aí para discutir isso. E vemos que vários países mudaram a forma e tem várias experiências em que eles verificam a qualidade profissional e não é assim exercer a profissão depois de ter cursado a faculdade. Tem que se pensar em outras formas de trabalho e de avaliação. Obrigado e que eu ajude a que vocês façam uma boa reflexão.